Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, chamando a atenção o valor do dólar hoje, que bateu os 3,90 hoje, superou inclusive, mas terminou um pouquinho abaixo, e tudo provocado pela crise econômica da Turquia. Há uma instabilidade política e econômica no país. Na sexta-feira a gente já falava disso, e isso contaminou boa parte das atividades econômicas dos mercados emergentes, ou seja, das economias emergentes, como é o caso do Brasil. Também um movimento na Argentina, que teve que subir, inclusive, os juros hoje de 40% para 45%, e a proximidade faz com que, obviamente, isso traga consequências também para o Brasil, apesar da economia brasileira estar muito superior à Argentina. O Ibovespa abriu em baixa, mas fechou em alta, ou seja, oscilou um pouquinho no começo do dia, do pregão, mas depois terminou em alta. A inadimplência das famílias, aqui nós estamos falando já de questões absolutamente made in Brasil, a inadimplência das famílias continua alta. Aumentou um pouquinho o endividamento das famílias, o que não é necessariamente ruim, mas o nível de inadimplência continua alto. A gente fala disso tudo em uma pesquisa da FEComércio. No Boletim Focus dessa semana, uma leve queda da produção industrial. Os níveis continuam muito parecidos com os da semana passada, mas aqui já tem uma alteração importante se a gente comparar no último mês. Ou seja, nas últimas 4 semanas houve uma queda da produção industrial nessas previsões para o final deste ano. E no estúdio, a indústria da alimentação continua sendo desafiada. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. As expectativas econômicas captadas pelo Boletim Focus, que é feito toda semana, divulgado pelo Banco Central sempre às segundas-feiras, continuam sem grandes alterações. Na semana passada, nós mostramos aqui que a economia brasileira passava por o que a gente podia chamar de um período de calmaria. Nós tivemos lá atrás as turbulências políticas, a questão em relação aos candidatos à presidência da República, o aumento dos juros nos Estados Unidos. Isso tudo fez com que a economia brasileira passasse por algumas turbulências. Tivemos alta do dólar expressiva, superando os 3,90, quase chegando aos R$4. Depois houve uma calma, ou seja, melhorou bastante a situação da economia. E até a semana passada, ou pelo menos nessa pesquisa que terminou na sexta-feira e foi divulgada hoje, não tem grande alteração nos índices. O que pode ter alteração é a partir de agora, porque desde a sexta-feira a gente está vivendo e recebendo notícias da Turquia de um problema gigantesco lá. E por que a Turquia afeta o Brasil? É porque trata-se de uma economia emergente. E aí a visão de um investidor que talvez não acompanhe necessariamente a condição brasileira acabe colocando todas as economias emergentes na mesma análise, ou seja, e aí obviamente recursos são drenados de economias emergentes e levados para economias mais sólidas como os Estados Unidos, que inclusive aumentaram os juros recentemente. Vamos dar uma olhadinha nos números da pesquisa do Boletim Focus divulgado hoje. Vamos lá, a inflação, por exemplo, há um mês era 4,15%, 4,11% na semana passada, não mudava, agora subiu de novo para 4,15%, ou seja, isso é previsão de inflação para dezembro deste ano. O câmbio, aí agora falando de dólares, para você ter uma ideia, o câmbio que hoje teve uma oscilação importante provocada por este momento, especialmente da Turquia, de sexta-feira e de hoje, mantém-se a previsão a 3,70 até o final do ano. Essa é a previsão do Boletim Focus. O PIB, 1,5%, uma leve oscilação aqui de 0,01%, ou seja, muito pouco a queda. E a produção industrial. Aqui vale a gente observar, porque nós estamos tendo uma queda importante desde há 4 semanas na última análise até agora, 2,79%. De 2,96% para 2,79%. Aqui nós temos uma queda de praticamente 0,2% na produção industrial. Mas tudo isso daqui passa muito mais pelos problemas brasileiros recentes do que qualquer interferência externa. Até porque a indústria continua sofrendo ainda devido à greve dos caminhoneiros. Ainda há efeitos indesejáveis da greve dos caminhoneiros na produção industrial, sobretudo apesar da recuperação que nós tivemos, nós divulgamos esses números recentemente aqui, da CNI sobretudo e também do IBGE, houve uma recuperação em junho, depois evidentemente da greve dos caminhoneiros, também os números de julho já mostram isso, mas ainda aqui há problemas. E claro, há uma confiança do consumidor menor para comprar.
comprar porque ele acha que pode perder o emprego, ou seja, eu não estou tendo um crescimento gigantesco, com o mais robusto da economia, como era de se imaginar, pelo menos uns 3%. Para quem vai crescer metade agora, 1,5%, 1,6% é a previsão, 3% é praticamente o dobro de 1,6%, que é a previsão mais otimista que se tem até o momento. Então, se eu tenho um crescimento menor, diminuiu a confiança do consumidor. Uma pesquisa da FEComércio mostra isso e, claro, a indústria está produzindo menos em razão de tudo isso daqui. Mas aqui são problemas mais domésticos. Vamos seguir aqui, porque se a gente olhar para o mercado, obviamente, aí sim a gente tem uma situação bastante diferente. Esse é o endividamento das famílias. Vamos dar uma olhadinha no mercado? Vamos lá, o mercado está aqui, o dólar comercial. Aqui, para a gente olhar o dólar comercial hoje, que teve uma alta expressiva. E aqui nós temos um efeito muito grande desse movimento na Turquia. O governo da Turquia passa por uma estabilidade econômica, os Estados Unidos estão aumentando a pressão, aí é uma crise política que interfere na economia, aumentou, por exemplo, a tarifa do aço de 25% para 50%, o aço que é exportado da Turquia para os Estados Unidos, ou seja, gera um problema econômico maior de divisas na Turquia. O governo está pedindo justamente porque os turcos comprem a moeda americana, vendam dólar, vendam ouro e comprem a moeda turca para tentar valorizar, porque, só para se ter uma ideia, a lira turca perdeu 80% do valor em relação ao dólar só neste ano de 2018. Mas só agora, em agosto, 40%. Ou seja, isso dá a ideia da dimensão do problema pelo qual o país passa. Isso afetou as economias emergentes como um todo. Há uma preocupação de qual interferência que, por exemplo, o Banco Central Europeu, até porque você tem ali uma zona do euro que pode estar preocupada, bancos da zona do euro têm empréstimos ali e têm uma preocupação se vão ou não vão receber, mas só para você ter uma ideia, o dólar comercial hoje fechou a 3,89, uma alta de 0,86%, chegou a ser maior. A máxima de hoje foi a 3,92. E aqui começou uma especulação. Quem tinha dólar no Brasil aproveitou para vender na alta, chegou à mínima de 3,87 para fechar nesses 3,89. Ou seja, eu tenho um problema sim na Turquia, mas eu tenho especulação aqui também para ganhar dinheiro diante de um problema. Aí tem uma outra história, até porque a economia brasileira tem bases muito mais sólidas, apesar do nosso crescimento ser pequeno, apesar de termos um desemprego muito grande, a estrutura da economia brasileira é muito superior, por exemplo, à da Argentina ou de outras economias emergentes. Então, para você ter uma ideia, na sexta-feira o dólar chegou a subir 1,59%. Hoje subiu um pouco menos. A lira turca perdeu esses 40%, não é no ano, é só agora em agosto. Na Argentina, os juros foram de 40% a 45%. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa agora. 77.496 pontos. Começou em queda, depois subiu 1,28%. Aqui é uma recuperação, até porque os ativos do Ibovespa caíram muito, das empresas negociadas no Ibovespa na última semana. A gente falou da Bolsa que saiu de 81 mil pontos e chegou até 76 mil pontos. Hoje houve uma alta de 1,28%, aqui uma recuperação. Isso demonstra claramente que há aqui uma certa melhora na perspectiva dos investidores em relação às empresas brasileiras. Bom, vamos continuar aqui para entender a economia. Agora vamos falar de questões extremamente domésticas. O BNDES divulgou hoje um balanço financeiro do Banco de Fomento. O Marcelo Cassir está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O banco registrou lucro líquido de 4 bilhões 760 milhões de reais no primeiro semestre, contra 1 bilhão 345 milhões no mesmo período do ano passado. Crescimento de 254%. No segundo trimestre do ano, o lucro do banco foi de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Foi o maior lucro para o primeiro semestre desde 2014, impulsionado por uma revisão de provisões para perdas com devedores duvidosos, o resultado de intermediação financeira e vendas de ações em poder do BNDES Par, o braço de participações. Para o presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, o resultado no primeiro semestre foi um resultado de uma composição salutar nas diferentes áreas e teve melhora significativa na comparação do ano todo. Nos primeiros 6 meses de 2018, o banco teve um ganho de 1,8 bilhão com a venda de ações da Petrobras e 1 bilhão de reais com a transferência de ações da Eletropaulo para a italiana Enel, que comprou o controle da distribuidora paulista em junho. O presidente do BNDES destacou ainda que a instituição está perseguindo desinvestimento na carteira de ações.
Segundo o Diogo, o ativo total do BNDES foi reduzido em função dos pagamentos ao Tesouro. Com a necessidade de devolver recursos ao governo federal, o BNDES aprovou mudanças em sua política de dividendos, reduzindo a previsão para o mínimo legal de 25% do lucro líquido a partir de 2019. Em 2017 e neste ano, a política prevê a distribuição de 60%. Foram pagos 60 bilhões de reais no primeiro semestre e outros 70 bilhões serão devolvidos em agosto. Também houve queda na inadimplência, que ficou em 1,45% em junho, ante 1,62% em março e 2,08% em dezembro de 2017. Segundo o Diogo, se tirar a inadimplência do Rio de Janeiro e outras operações com garantia do Tesouro, a inadimplência do BNDES é de 0,18%, Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Aumentou o número de micro e pequenas empresas com dívidas em atraso, segundo uma pesquisa do Serasa. A Vanessa Casalino está em São Paulo e nos traz informações. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a todos. Esse número cresceu 9,5% em junho na comparação com o mesmo mês de 2017. Eram 5 milhões e 100 mil micro e pequenas empresas inadimplentes, um recorde histórico. Patamar mais alto desde março de 2016, quando teve início a série histórica. Já em relação a maio deste ano, a alta foi de 1%. Setor de serviços registra a maior parcela dos inadimplentes, seguido do comércio e da indústria. Mais da metade das micro e pequenas com contas atrasadas está aqui no Sudeste, com o estado de São Paulo no topo do ranking, o equivalente a 1/3 do total. O Nordeste vem depois com 16%. De acordo com a Serasa Experian, esse aumento em junho se deve à lenta retomada do crescimento da economia, à dificuldades na geração de caixa e também ao aumento de custos de matérias-primas. Mas ainda segundo a pesquisa, essa taxa deve ficar estabilizada por conta das reduções nas taxas de juros feitas pelo Banco Central ao longo do primeiro semestre desse ano, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Uma pesquisa da FEComércio falando ainda sobre inadimplência, mas também sobre endividamento, até porque uma coisa não é necessariamente a outra e porque endividamento não é ruim. Se você tem solvência para pagar o seu empréstimo, isso não é um problema. Até porque endividados todos um dia ficaremos. Você vai comprar uma coisa que tem um valor maior do que o seu salário, você vai lá, faz um parcelamento em 10, 12, 15 vezes e você está endividado. Isso não é um problema. O problema é você estar inadimplente. E a FEComércio fez uma pesquisa aqui que mostra que aumentou um pouco o endividamento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em julho, agora, chegou a 51,2%. Em junho era de 49,4%, para você ter uma ideia. A FEComércio chama isso de um dado positivo, e de fato é um dado positivo, porque quando as famílias estão se endividando, e é o endividamento das famílias, é o estudo de endividamento das famílias, quando as famílias estão se endividando, quer dizer que elas têm boa expectativa em relação à economia. Elas estão comprando, por exemplo, uma geladeira nova. Uma geladeira nova vai se pagar em quanto? 6, 7, 8, 10 vezes, 15 vezes, dependendo da posse da família. Ou está comprando um carro, por exemplo, vai pagar em 48 vezes, em pouco mais, talvez? Bom, enfim. Ou seja, esse endividamento é positivo. Para você ter uma ideia, o endividamento está baixo, apesar de ter subido. Uma outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontava que no primeiro semestre o endividamento chegou em torno de 60%, ou seja, 60% das famílias tinham dívida contraída porque estavam acreditando justamente na economia. Diminuiu porque aqui tem uma preocupação das famílias em relação a ficar endividada e, obviamente, não ter recursos lá na frente para pagar e ficar inadimplente. Aí sim começa o problema. Mas vamos lá, primeiramente o endividamento. Cresceu nas duas frentes aqui, das famílias com renda familiar acima de 10 salários mínimos, saiu de 35% para 40%, e abaixo de 10 salários mínimos saiu de 54,2% para 54,8%. Olha só, aqui é uma oscilação muito pequena, ou seja, famílias que têm renda menor têm preocupação maior com o desemprego. Vamos dar uma olhadinha. A inadimplência, para você ter uma ideia, chegou aqui, eu tenho um dado, a 19,6% das famílias estão inadimplentes. Quase 50% tem dívidas, desses 19%, tem dívidas acima de 90 dias, ou seja, estão devendo, não pagando há mais de 90 dias. 25% tem dívidas até um mês, ou seja, essa dívida é pequena, é uma coisa bem negociável, e 23,7% entre 1 e 3 meses. Vamos lá, para a gente entender que tipo de dívida. Cartão de crédito, 73,2%, aumentou 3,1%. Vamos lá, ponto percentual. 73,2% devendo no cartão.
Duas explicações. Sim, fazer dívida no cartão é mais fácil porque as pessoas já têm o crédito pré-aprovado, passa o cartão, pagou. O problema é que a taxa de juros é exorbitante e você ficar devendo no cartão, a chance de você sair é mínima. Ou seja, aqui também tem culpa da taxa absurda do cartão de crédito, que é de quase 300% ao ano no Brasil. Os carnês têm 13,9%, é esse o percentual de pessoas que estão devendo no carnê. Financiamento de carro, 12,8% e crédito pessoal imobiliário, cada um com 10,8%. Mas essa relação de endividamento, e se a gente olhar para a inadimplência maior também está aqui, é com instituição financeira, cujos juros são absurdamente altos e, obviamente, as pessoas vão ficar também. Ou seja, pode ter haver descontrole da família? Sim, do credor? Claro que pode. Mas eu tenho um problema aqui também, né? Do credor, não. Do devedor? Sim, claro que pode. Mas o credor cobrando juros assim está pedindo para ter inadimplência mais alta. Esse é um dado absolutamente técnico de análise brasileira. Bom, vamos falar sobre a indústria da alimentação. Logo depois do intervalo, há desafios para a indústria da alimentação nesse momento em que há um novo consumidor, não necessariamente novo de idade, mas alguém que tem novas perspectivas em relação à comida. Tudo isso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. A indústria da alimentação está passando por novos desafios, isso aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Há um novo consumidor hoje, que não necessariamente é jovem, mas também os jovens e mesmo os mais velhos têm uma nova perspectiva em relação à comida, em relação ao alimento. Há uma inserção gigantesca hoje de novas formas de se produzir alimento e, obviamente, que as formas antigas estão sendo questionadas. Para falar sobre tudo isso, o José Pereira da Nestlé está conosco. Aliás, uma empresa gigantesca, uma multinacional. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu tenho hoje movimentos de ativistas de dois lados, o que chama muito atenção. Claro que é positivo quando alguém fala vamos comer comida que não passe por nenhum processo industrializado, que é mais natural. Os nutricionistas adoram dizer isso. Eu compreendo o ponto de vista deles, aliás, isso é realmente mais saudável. Por outro ponto de vista, as pessoas dizem assim, olha, a comida orgânica é sempre melhor. Posso compreender que se você não tem nenhuma interação maior química e o alimento está puro, também é bom. Mas eu tenho outro detalhe que é extremamente importante. A segurança alimentar se faz de duas maneiras. É alimento seguro e alimento suficiente para alimentar todo mundo. E eu não posso abrir mão da indústria. Isso é uma questão natural. Eu tenho a indústria tanto na agricultura, que faz de escala, quanto a indústria que processa alimentos. Porque em alguns lugares esse vai ser o alimento mais seguro, até por uma questão de conservantes que você tem adicionados ali. E quando se fala em conservante, parece que você está falando um problema. O que é fato e o que se avançou nesse aspecto? Você que trabalha numa multinacional, é importante ouvir a opinião da indústria também. Não, a gente vem tentando trabalhar de acordo com o consumidor e tentando evoluir o nosso portfólio de acordo com as demandas do consumidor. A indústria vem nessa jornada de evolução nos últimos 20, 30 anos, tentando trazer produtos que atendam cada vez mais isso. Eu acho que, do nosso ponto de vista, a gente precisa estar à frente disso, precisa liderar e encabeçar esse movimento de transformação da indústria. Acho que o que funcionava há 20, 30 anos atrás não é o que funciona agora e não vai ser o que vai funcionar daqui a 10 anos. E o que a gente tem feito é sempre estar atento ao que o consumidor está trazendo e buscando para a gente e tentando incorporar e trazer o alimento sempre nessas três dimensões suficiente, seguro, e ainda tem uma outra dimensão que é muito discutida hoje quando a gente fala de segurança alimentar, que faz sentido de acordo com a minha cultura alimentar. Não basta ser um alimento que seja suficiente e seguro, mas que não faça sentido com o que eu quero comer, o que eu gosto de comer e o que está na minha mesa todos os dias. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar é esse equilíbrio mesmo, de tentar entender o que o consumidor vem culturalmente trazendo e tentar buscar sempre melhores escolhas de acordo com o que a gente acredita para forçar essa mudança e atender às expectativas desse novo consumidor. A indústria faz controle na matéria-prima que ela compra? Ou ela remedia o controle depois com outras substâncias na hora do processamento? A indústria, de modo geral, faz. Posso falar pela Nestlé especificamente. A Nestlé controla desde o começo da cadeia, se assegurando de que tem a melhor qualidade, as melhores práticas desde o início da ponta do campo, né? Porque daí eu estou fazendo menção justamente a esse uso, por exemplo, exagerado de que é um questionamento que se tem hoje de defensivos agrícolas ou agrotóxicos. A gente sempre tenta trazer as melhores práticas em campo para as nossas maiores ingredientes, nossas maiores matérias-primas. Nós temos a cadeia bastante estruturada, então do leite a gente tem bastante proximidade à cadeia do leite, tentando trabalhar muito próximo aos produtores de leite, garantindo a qualidade desde o campo. Café.
Cacau, todas essas grandes cadeias que são importantes para a Nestlé faz um trabalho muito ativo e próximo a eles. Mas, de modo geral, a indústria deveria controlar a cadeia desde o começo, porque quando a gente está falando da indústria de alimentos, normalmente a gente pensa no transformador. A gente esquece que a indústria começa no campo e vai terminar na transformação do prato na casa do consumidor. Então, a gente tem que olhar para ela de uma forma integrada e não somente quem está transformando esse alimento. Por isso que o campo é importante, a transformação é importante de ter melhores formulações de produtos, formulações mais conscientes e de acordo com o que o consumidor está buscando, e também entendendo de que maneira esse consumidor vai consumir, de acordo com as necessidades, o estilo de vida e tudo que ele está buscando. Então, é muito isso que a gente fala. A gente sempre fala, o consumidor, ele quer coisas mais orgânicas, mais naturais, acho que faz sentido, acho que é um movimento interessante, inclusive que a Nestlé está entrando nisso, e acho que a indústria de alimentos toda está se mobilizando a isso, mas isso condiz com a vida que o consumidor está buscando hoje, e é suficiente, e é disponível para todos os consumidores hoje ter esse estilo de vida do mais natural, mais orgânico, ou ele tem que trabalhar com uma combinação dessas para garantir o abastecimento e a alimentação básica que ele vem comendo culturalmente e que ele precisa hoje? Tá, entre o que o governo precisa como vigilância oficial e o que a indústria faz como vigilância própria para ter uma matéria-prima que vá atender o consumidor final dela, eu tenho problema nessa cadeia ou não? Eu acho que cabe a cada indústria definir os seus parâmetros. Obviamente que o governo traz uma legislação específica para isso, mas acho que cada indústria traz suas melhores práticas de produção. E acho que é isso que o consumidor deveria e poderia estar cada vez mais por dentro e buscando saber. Porque uma coisa é o que é regulamentado nacionalmente por lei e outra coisa é o que a indústria de fato está adotando e entende que são as melhores escolhas para isso. Zé Pereira, mas por que eu tenho nutricionistas toda hora dizendo os industrializados não são saudáveis? Não são saudáveis, mas eu tenho que reconhecer que até agora alimentou muito boa parte das pessoas. Alimentou mal, quem tem razão nessa história? Porque as pessoas estão sujeitas a isso. Eu estou falando para o público comum, que vai ter que jantar daqui a pouco, ainda bem que vai ter condições de jantar, amanhã tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar, e assim sucessivamente. Como é que esse sujeito, porque ele fica num tiroteio de informações, depois do YouTube, Exatamente. Então é gigantesco isso. Ele tem, primeiro, o alimento industrializado é saudável? Saudável. É seguro? Seguro. E ele é de qualidade, ou seja, do ponto de vista de sabor? Sim, seguramente. Tudo isso é não só do ponto de vista de legislação, mas do que a indústria, e no caso estou falando Nestlé, acredita nisso. Mas, obviamente, que todo esse pânico, toda essa questão que está surgindo e toda essa desinformação acontece naturalmente. É isso que você falou. Existe uma enxurrada de produtos no mercado. Um número, só para você ter em mente, nos últimos 5 anos foram colocados, em média, 10 mil novos produtos de alimentos e bebidas no mercado. Isso gera uma enxurrada na cabeça do consumidor e ele precisa de algum apoio para fazer escolhas. Então, e isso está mexendo na relação dos consumidores com as marcas e como que eu estou fazendo escolhas no ponto certo e entendendo o que eu quero comer, mas também na desinformação, porque não dá para você dar conta de conhecer tudo sobre tudo. Então, acho que é um misto entre esses dois mundos. O quanto o consumidor sabe, o quanto a indústria está entregando e o quanto que ele busca confiabilidade e confiança e lealdade em cima das marcas que ele Mas o que mais consumindo. Pode a indústria fazer para passar essa confiança? Porque se eu tenho uma campanha negativa, obviamente que isso tem um peso. O que a indústria pode fazer? Olha, a gente tem trabalhado muito com uma comunicação bastante transparente, bastante rápida com o consumidor, de tentar responder o mais rápido possível para não gerar essa incerteza sobre ele e ele não ficar trabalhando com diversas fontes. Então, hoje, por exemplo, a Nestlé tem canais abertos e bastante rápidos de atendimento ao consumidor para esclarecer dúvidas e conversar sobre isso. Todos os programas de campo ou mesmo formulação dos ingredientes, eles são disponíveis para o consumidor. Todas as dúvidas estão disponíveis para ele consultar e se informar mais sobre aquilo, mas acho que é um papel de ambos os lados, tanto do consumidor entender o que ele está consumindo e buscar e entender as escolhas que ele está fazendo, mas também da indústria tentar deixar isso cada vez mais acessível e mais claro para ele. A legislação brasileira é mais dura em relação a produtos industrializados do que, por exemplo, a europeia ou a americana? Acho que em algumas dimensões sim, outras dimensões não. O que a gente tem é uma agência regulatória muito forte no Brasil, que a gente acredita que é bastante positivo para impedir o surgimento de produtos que não atendam às qualidades mínimas de segurança de consumo. Mas, por outro lado, a gente também tem uma certa morosidade nesse processo que leva uma certa demora na resposta ao consumidor. Então, assim, tem algumas indústrias que são um pouco mais dinâmicas e as cadeias são mais estruturadas. E no Brasil, a gente tem uma certa segurança bastante equivalente aos demais mercados, mas que nos leva
processo maior de colocar um produto no mercado. Essas startups novas no ramo de alimentação, ou pequenas empresas que investem, por exemplo, em temperos novos, que se conectam mais rapidamente ao consumidor, porque tem sempre um apelo, ou seja, de um apelo gourmet, ou porque tem um apelo que é mais natural, porque ele fugiu do rótulo da grande indústria. Como é que a indústria está lidando com essas pequenas empresas? A gente tem se aproximado cada vez mais dessas pequenas empresas, entendendo que eles são muito mais ágeis em atender e responder ao consumidor o que ele está buscando. Eles não têm passivo, né? Eles só têm o ativo de divulgar um produto novo. Exatamente. Né? Hoje nós somos uma empresa de 97 anos de Brasil, para a gente, com um parque industrial instalado, um modus operandi instalado, e o que a gente vê de como eu respondo ao consumidor de forma mais ágil e mais rápida é muito estar aberto a essas empresas que conseguem fazer coisas mais leves, com menos burocracia e com mais facilidade de testar novas coisas, para depois incorporar isso dentro do nosso negócio. Essa incorporação é por aquisição e elas perdem essência? Pode ser por N formas. A Nestlé vem fazendo isso globalmente por aquisição ou até mesmo por parcerias. Parcerias, eu digo, para você fazer isso, é um modelo mental, é um parque industrial, é uma cadeia, é um modelo de operação, é um canal de distribuição completamente diferente do que existe hoje tradicionalmente no mercado. Então, a gente tem buscado as diversas formas de parceria com essas pequenas empresas, seja parcerias para execução, parcerias para venda, parcerias para produção mesmo, ou até mesmo potenciais aquisições. Isso é estudado caso a caso. Zé Pereira, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. A gente vai continuar esse debate sobre segurança alimentar, porque é preciso duas coisas: que o alimento seja bom, mas que seja suficiente, ou seja, em quantidade suficiente para atender todo mundo, e não dá para abrir mão de qualquer um dos lados. A gente vai continuar esse bate-papo, essa discussão aqui no Cenário Econômico, que hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.